Quais são os casos aí em que vamos ter verbos impessoais e esses verbos impessoais vão cair na sua prova e indicam também que há um sujeito? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Mais um vídeo aqui no canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E na continuação do vídeo de hoje, vamos falar de outros casos aí dos verbos impessoais, tá? Se você pegou esse vídeo aqui agora, ó, assiste, mas depois vou deixar na descrição o vídeo, a parte 1, para você entender tudo sobre verbos impessoais, fechado? Então olha só, já vamos para os casos de hoje, fica até o final porque tem OBS. Tem OBS, fica até o final, tá? Bora lá pro quadro. Bora então pra frase aí de número 5, ó. Frase número 5, já falei, ó. Tivemos aqui outras frases, ó. Por exemplo, caso 3 e 4, polêmica. Na 4, então, polêmica geral. Frase aí então de número 5, ela vai falar o seguinte: chega de barulho, basta de conversa. Olha só que interessante. Sempre que nós tivermos aí a expressão chega de ou basta de, né? Essa questão do chega mais a preposição de, ó, a questão do basta mais a preposição de, nós também aí vamos ter o sujeito inexistente, tá? E aqui teremos, é claro, o verbo impessoal. Então, basta de, aqui a gente vai ter o verbo também impessoal, tá? É claro que eu tenho que ter a presença, não se esqueça da preposição. Então, aqui também basta de é um verbo aí impessoal, tá? Então, essa é uma particularidade e eu já vi questões dessa aqui em concurso, tá? Ele colocou essas expressões e a galera errou, tá? Então já anota aí que é um outro caso dos verbos impessoais. O que você não pode esquecer com relação aos verbos impessoais? Bora fazer uma revisão aqui rápido. O que você não pode esquecer dos verbos impessoais? Olha só, os verbos impessoais, tá? Não existe o sujeito inexistente, e a outra característica fundamental é que esses verbos aí impessoais vão ficar sempre na terceira pessoa aí do singular, mas eu tenho uma ressalva. Tem um verbo aqui que ele vai ter que concordar. Então você tem que ficar até o final para assistir, tá? Então, bora lá para a próxima frase. Frase aí de número 6. Frase aí então de número 6, ela vai falar o seguinte: há tempos que não o vejo. Bora então pegar esse verbo aqui, ó, o haver, e nós falamos no vídeo anterior que verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, tá? Mas lembre-se, verbo haver no sentido de existir, não existir no sentido de haver, tá? E também falei da locução verbal. Por exemplo, a gente viu o caso que se eu tenho uma locução verbal em que o verbo principal é o haver com o sentido de existir, ele passa sua impessoalidade para o amiguinho, para o verbo auxiliar, tá? Nesse caso aqui nós temos o verbo haver, mas aqui é um outro caso. Se eu tenho o verbo haver, tá? Indicando o que, professor? Tempo passado. Olha que interessante, ó. Não é passado aqui a ideia que ele traz, ó. Há tempos que não vejo. Tempos que não vejo. Se eu tenho o verbo haver também fazendo essa referência ao passado, aí esse verbo também ele é impessoal, tá? Então vamos colocar aqui, eu tenho o verbo impessoal e é claro que eu tenho aqui um sujeito inexistente, tá? Então muito cuidado, mais uma vez, mais uma observação com relação ao verbo haver. Aproveitando agora para pedir aquela inscrição de vocês do outro lado, lembre-se que eu tenho aqui playlists, tá, para você assistir de função sintática, de questões de concurso e até de pontuação, tá? Então, muito obrigado pela sua companhia aqui no meu canal. Apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. É uma forma de você do outro lado valorizar o nosso trabalho e dar um gás maior pra gente, porque ficar aqui não é fácil não, tá? Então, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu comentário, pela sua curtida, tá? A gente, professor, tá? A gente agradece muito. Uma outra particularidade aí, um outro verbo que você tem que ter atenção, mas aqui é atenção, ó, liga a sirene do outro lado, que é aí a frase de número 7. Isso porque é que a gente tem uma vontade aqui de fazer o seguinte, tá? Olha só, o verbo fazer, olha que interessante, ó. Faz anos que não li esse livro. Faz anos que li esse livro, melhor dizendo, né? O que acontece? Dá uma vontade da gente fazer isso aqui, ó, tá? Ó, dá uma vontade da gente fazer, ó, fazem
né? Fazem, porque aqui eu estou concordando com anos, mas olha o que acontece, gente. O verbo fazer tá indicando também verbo no passado, uma ideia, né, no passado. Se esse verbo fazer indica uma ideia no passado, tempo passado, ele também vai ficar, é claro, no singular. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, assim como o verbo haver indicando o tempo passado, também aí é um caso de verbo impessoal, em que eu não vou ter sujeito. Então, esse faz aqui indica tempo passado, e aí, é claro, se ele indica tempo passado, ele é um verbo, tá? Impessoal, tá? Olha que interessante, galera. Eu aqui desse lado fico escrevendo, porque eu acho que português é na prática. Então você faça do outro lado também, anote as frases e faça junto comigo. E aí você aprende, é prática com teoria ao mesmo tempo. Frase aí de número 8, tá? Uma observação muito interessante que a gente deve ter e uma atenção também redobrada é que a gente pode ter aí esses verbos, por exemplo, o verbo haver, o verbo fazer, o fazer especificamente indicando clima, tá? Então, se você tiver o verbo fazer indicando clima, você também não vai ter sujeito e é o que acontece aí na frase de número 8. Por exemplo, faz muito calor. Ó, faz muito calor, tá? Ó, aqui eu tenho uma relação de clima. Então, se eu tenho essa relação de clima, você também tem que deixar esse verbo aqui no singular. Opa, deixa sempre no singular. E ele também aí é um verbo impessoal, tá? Então, a frase número 8 aí também não tem sujeito, tá? Agora chegou o momento da observação que eu falei no início do vídeo, tá? Quando a gente está estudando verbo impessoal, a gente sabe que esses verbos aí ficam na terceira pessoa do singular. Porém, a gente tem uma exceção. Essa exceção, é claro, que é o nosso verbo ser, tá? Se o verbo ser indica a hora, aí sim ele poderá ir para o plural. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, é 1h. O que acontece? O verbo ser, ele concorda com esse numeral. Porém, se esse numeral aí for mais de 1, por exemplo, 2h, aí ele vai concordar. Então, o correto é dizer são 2h, tá? Então, muito cuidado com relação ao verbo ser indicando hora. Ele é o único dos casos que nós vimos aqui que vai concordar com o numeral, tá? A mesma coisa quando eu tenho indicação de dia. Por exemplo, hoje é 2 de fevereiro. Nesse caso aqui, eu tenho o dia escondido. É como se eu dissesse, hoje é dia 2 de fevereiro, tá? Eu também poderia falar, hoje são 2 de fevereiro. Lembre-se disso para você não errar, tá? O verbo ser indicando hora aí vai concordar sempre, tá? Claro, se for 1 não vai concordar. Mas dentre os casos que nós estudamos, ele é um verbo impessoal, tá? Lembre-se disso, tá indicando hora, beleza, é impessoal, ou indicando data, é impessoal, fechado, e ele é exceção, ele vai concordar ali com o numeral. Não se esqueça disso, fechado? Bora então recapitular aqui, se você perdeu alguma coisa, número 1 e número 2, verbos aí que indiquem fenômenos da natureza. O caso número 2 aqui, eu estou usando o verbo que indica fenômeno da natureza, mas no seu sentido conotativo e sim teremos sujeito, tá? Na próxima frase tivemos o verbo haver no sentido de existir, ele também, pessoal, não vai ter sujeito. E na frase número 4, muito cuidado com as locuções verbais, tá? Então você viu que o correto aqui vai ser deve haver. Outro caso importante foi a expressão chega de e basta de, também aí vai indicar, claro, impessoalidade, não vai ter sujeito. O verbo haver também na número 6, indicando o tempo passado, que é a mesma coisa do verbo fazer, também indicando o verbo, ou melhor, indicando o tempo passado, tá? São dois verbos ali, faz e haver, fazer e haver, indicando o tempo passado. E também a número 8, que indica clima, também eu vou ter o verbo aí impessoal, tá? E a observação primordial é o que o verbo ser, indicando hora ou indicando dia, poderá, ele sim, ele pode concordar ali com o seu numeral. Então, por exemplo, hoje é 1 de fevereiro, então beleza, eu poderia também fazer hoje são 2 de fevereiro. Esse são concorda ali com o numeral 2, tá? Então a mesma coisa com hora.
é 1 hora, são 2 horas. Essa é a exceção que eu guardei pro final para vocês. Muita coisa sobre impessoalidade, verbo impessoal, oração sem sujeito, tudo. E esses casos vão cair na sua prova, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.